Oi, gente, aqui é a Bela e hoje eu vou gravar uma palavra muito especial para vocês. Lembra dos israelitas que foram tirados do Egito porque eles sofriam? Então é deles que eu quero falar. Gente, quando eu leio a história dos israelitas de verdade, eu fico com uma raiva às vezes, sabe por quê? Porque eles só criticavam, eles sofriam na mão. Olha, eu tô resumindo o que tá aqui, tá bom? Tá em Neemias capítulo 9. Bom, eles criticavam toda hora, porque eles estavam no Egito. Ai, Faraó tá nos maltratando. E eles ficavam reclamando. Daí tá bom, Deus envia o seu servo Moisés para livrar eles do Egito. Quando eles livram, quando eles tinham fome, Deus dava pão para eles, pão do céu. Quando eles tinham sede, saía a água da rocha. Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem. Deus fez uma coluna de fogo cair sobre os inimigos dele e guiá-los. Então, olha quanta coisa Deus fez. Deus ele fez para Abraão. Abraão recebeu a promessa de que ia ter um filho com 70 anos. Com 100 anos ele teve o filho dele. Com Davi, Deus prometeu, Davi, você vai ser o rei. E daí quando ele passou muito tempo, às vezes aos olhos dele parecia impossível, mas ele conseguiu ser um rei. Deus ele fez várias promessas e Deus ele cumpriu. Só que esse povo, ele acabou se esquecendo que foi Deus. Esse povo não glorificou a Deus. Esse povo, que era o Israel, eles ficaram só reclamando de Deus. Ai, Deus é isso, ai, Deus é aquilo, ai, sabe, reclamando toda hora e se esqueceram de Deus. E sabe o que eles fizeram? Fizeram ídolos de madeira, ídolos de barro, ídolos de gesso e falaram: foi por causa deles que eu venci, que eu saí do Egito. Cara, pensa, se fosse Deus, você não ia ficar morrendo de raiva? Só que o nosso Deus, ele é um Deus bondoso e misericordioso, como diz várias vezes nessa palavra. Deus, mesmo diante dessas ameaças, mesmo diante das blasfêmias, mesmo diante desse povo, ele continua a cuidar desse povo, ele continua a cuidar de Israel. E muitas vezes eu quero ficar com raiva de Israel, mas eu percebo que nós somos iguais, somos igual a Israel. A gente é um povo que Deus ele fez várias maravilhas na nossa vida. De onde você era, pensa, lembra? De onde você saiu, quem você era? Talvez você era uma prostituta, um drogado. Talvez você vivia na vida do crime. Talvez você se masturbava. Eu não sei de onde você saiu. E por acaso você saiu, você tirou a sua vida e o que você fez? Em vez de glorificar a Deus, foi eu que saí de lá. Foi a igreja, foi a religião, foi o pastor, foi fulano de tal, foi meu namorado, foi meu marido. E fica falando que foi a pessoa, ou assim mesmo, que conseguiu. Foi o dinheiro, foi o carro, quem? Foi o meu esforço. E a gente fica falando que é a gente e não fala que é Deus. E mesmo diante dessas afrontas, e mesmo diante disso, Deus, ele continua sendo Deus. Mesmo diante quando você fez uma aliança com Deus e você descumpriu aquela aliança, você quebrou aquela aliança. Lembra quando você prometeu: Deus, eu nunca mais vou fazer isso, e descumpriu? Deus ele foi fiel a você. E Deus ele continua sendo bom. Muitas vezes eu olho pra mim e muitas vezes eu não quero adorar a Deus. Eu fico assim: ai, Deus, eu não tenho motivos pra adorar porque eu sou falha. A questão não é a gente, a questão é Deus. Deus ele continua sendo Deus independente da sua falha. Quando você erra, Deus ele continua sendo fiel. Quando você deixa de amá-lo, Deus ele continua te amando. E é por isso que nós devemos adorar a Deus. Cara, para de olhar pra você. Não olha para você, olha para Deus. Deus ele continua sendo Deus. Pede perdão para ele. Quantas vezes Deus ele perdoou? Israel era um povo que ele se arrependia, Deus ele ia para ele, Deus ele perdoava. Daí ele voltava para os ídolos e daí Deus voltava. Então, seja fiel a Deus. Faça a vontade de Deus, tá bom, gente? Essa é a palavra para vocês. Deus ele continua sendo fiel a você, mesmo quando você não é fiel a ele. Por isso você deve adorar e louvar ele, porque Deus é Deus.